Ogum e a nossa conduta moral. Essa é bem sério, né? O que a energia de Ogum traz para minha vida de acordo com a minha conduta moral? Primeira coisa que a gente precisa entender e não esquecer nunca mais a partir de hoje. Nenhum orixá, seja ele qual for, ele modifica a nossa vida para pior. Nenhum, tá? Hoje, em específico, nós estamos falando de Ogum. Quando a gente entra na Umbanda, a primeira coisa que a gente ouve falar, Ogum é o quê? Guerreiro. Os filhos de Ogum são o quê? Briguentos. Se a partir de hoje eu tenho o entendimento de que a energia de Ogum, assim como a energia de qualquer outro orixá, não me modifica, não modifica a minha essência, não modifica a minha pessoa e não modifica a minha conduta, seja ela qual for, para algo pior do que aquilo que eu já sou, eu não vou acreditar que filho de Ogum é briguento. Eu não vou acreditar que todo filho de Ogum é arrogante. E aí não serve somente para os filhos de Ogum, serve para toda e qualquer pessoa. Que muitas vezes, infelizmente, a gente ouve as pessoas dizerem assim: ah, eu briguei mesmo. Briguei porque senti a energia de Ogum ali do meu lado e saí brigando, dando porrada em todo mundo. Gente, que falta de respeito com a energia do orixá. Mas infelizmente a gente ouve muito isso. Mas a partir de hoje cai por terra essa história de que o orixá tem a condição de influenciar as nossas vidas de uma forma negativa. Nenhuma energia de nenhum orixá é negativa. As nossas energias, sim, são negativas. Nós não somos negativos o tempo todo, mas temos picos de energias negativas. E isso não é influência de orixá. Isso é nossa conduta moral. E a gente não pode colocar a culpa na energia do orixá daquilo que a gente faz. Ou daquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Vamos entender algumas coisas aí com relação a isso. Se quando nós começamos aqui nesse workshop, nós entendemos que Ogum, orixá civilizador, o orixá que teve muita paciência para manipular o ferro na energia do fogo, que isso demorou muito e muito e muito tempo, ele precisou do quê? Paciência. Até alcançar a forma correta de manipular o ferro e transformar em ferramentas de acordo com a sua precisão. Ele precisou do quê? Muita calmaria. Porque por várias vezes os elementos que ele tentou construir não deram certo. Ele precisou do quê? Muita persistência. Porque ele tentou inúmeras vezes construir instrumentos e inúmeras vezes esses instrumentos deram certo. E felizmente ele foi muito persistente. E em nenhum momento ele se precipitou e falou assim: ah, tá bom assim mesmo. Ele não desistiu até que ele conseguisse alcançar a manipulação, a forja, a construção de todas as ferramentas que ele julgou ser necessário para que nós fôssemos seres civilizados hoje. E por aí a gente tira também de que as pessoas que têm suas coroas, os filhos ou não, de Pai Ogum, são pessoas precipitadas e são pessoas nervosas. Não. Somos precipitados e somos nervosos porque não temos conduta de paciência. Não que isso venha da energia de Ogum. Isso não tem nada a ver com a energia de Ogum. Muito pelo contrário. A energia de Ogum traz para mim o quê? A paciência, a calmaria, a persistência, o entendimento de quantas vezes eu vou precisar passar pela situação até que eu saiba fazer com maestria aquilo que é necessário. Interessante ver dessa forma, né? Como infelizmente na sociedade,
como infelizmente através da suposta conduta moral as pessoas distorcem as palavras. E a gente acaba se deixando levar por isso, infelizmente. Vamos pensar o contrário. Toda pessoa nervosa, ela desiste com facilidade. Porque ela tenta uma vez, não deu certo, eu vou deixar pra lá. Tenta 2, tenta 3 no máximo. Aquilo me irritou, então eu não vou fazer mais. Ah, eu sou assim mesmo porque eu sou filho de pai algum. Não. Você é assim mesmo porque você não tem conduta pra ir em busca daquilo que você quer. É diferente, não é energia de algum. Olha que interessante. Toda pessoa nervosa, ela desiste com facilidade. Toda pessoa nervosa, ela se irrita com muita facilidade. Toda irritação leva ao nervosismo. E todo nervosismo leva a uma atitude precipitada. Logo, me falta o quê? Conduta moral para conseguir e para alcançar aquilo que eu quero. E isso é meu enquanto pessoa, não é condição energética do orixá. Muito menos de pai algum, que é exatamente ao contrário de tudo isso que nós estamos falando. Sendo assim, cai por terra a história de que todas as pessoas que têm a energia de pai algum em si são pessoas nervosas, são pessoas precipitadas e são pessoas briguentas. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou filho de pai algum, eu sou briguento, eu sou nervoso, eu gosto de brigar mesmo, eu vou pra guerra e eu bato se precisar bater. Muito pelo contrário. Tá faltando muito energia de algum na vida dessas pessoas. Infelizmente, falta o entendimento do que é ser e do que é ter a energia de pai algum dentro de nós. Infelizmente. A gente não conhece Ogum como sendo orixá guerreiro? Ele é orixá guerreiro porque ele buscou aquilo que ele tanto queria. E ele brigou por isso, e muito. Só que o que a gente confunde essa briga? Essa briga muitas vezes não é brigar com o outro, é brigar consigo mesmo. É saber lidar com as situações, é saber lidar com as adversidades que muitas vezes não estão fora de nós, estão dentro de nós. E aí nós precisamos o quê? Criar estratégias para aprender a lidar com o ser humano mais difícil da vida, que não é o outro. O ser humano mais difícil com quem a gente tem que lidar nessa vida somos nós mesmos. E muitas vezes a briga, a irritação, o nervosismo, não tá porque o outro fez alguma coisa que nos tirou do prumo. Tá porque eu não tenho condições de tomar a energia de tomar a atitude que eu preciso tomar. E aí entra uma máxima muito, muito legal de Pai Ogum que diz assim, Pai Ogum, na verdade, ele não é aquele que usa o canhão para guerrear. Ele é aquele que desmonta o canhão para que ele não funcione. E desmontar o canhão para que ele não funcione é exatamente analisar a situação, analisar tudo o que está acontecendo para depois tomar uma atitude. E aí também a gente tem uma linha divisória muito tênue. Analisar uma situação para depois tomar uma atitude pertence à energia de Pai Ogum. Analisar uma situação inúmeras vezes através de estratégias diferentes é a energia de Oxóssi. Mas hoje a gente vai falar só de Pai Ogum. O princípio da guerra é o quê? É a briga? Não. O princípio da guerra é eu querer algo e outra pessoa querer algo. Isso de forma externa. Mas e se essa guerra for minha? Aonde a minha razão me pede alguma coisa e a minha emoção me pede outra. São dois sentimentos completamente diferentes que estão dentro de mim e que estão brigando entre eles. O que cabe a mim?
superar essa guerra. De que forma? Entrando num acordo, entrando num consenso entre a minha razão e entre a minha emoção. Esse consenso, essa superação de como fazer isso é a energia de Ogum. Por isso, entra aí mais uma vez a coragem de Ogum, que é o quê? A determinação. Toda pessoa corajosa, ela é uma pessoa determinada e vice-versa. Só que eu só consigo ter coragem, eu só consigo ter determinação na minha vida, e socialmente falando, a partir do momento em que eu conheço os meus sentimentos e que eu conheço a minha razão. E os meus sentimentos são só meus e a minha razão é só minha. E são os meus sentimentos e a minha razão que precisam entrar num comum acordo aí para que eu tenha coragem suficiente de tomar uma atitude. Muitas vezes o que falta na nossa vida, socialmente falando, é a coragem de tomar atitudes. Ou seja, faça aquilo que é necessário ser feito e não aquilo que você quer fazer. Quando eu deixo de fazer aquilo que é necessário que seja feito e faço aquilo que eu quero fazer, eu quebro a cara. E nas coisas mais simples da vida, gente, mais simples de tudo, de tudo, de tudo. Hoje tá um tempinho friozinho, tá gostoso, não tá? Aí a gente acaba aqui o workshop, vamos tomar um cafezinho com leite bem quentinho, vamos tomar um chazinho bem quentinho com bolachinha. Legal. Mas tá frio, mas eu não vou tomar ali meu cafezinho, meu chazinho, mas eu não vou lavar a louça não, deixa pra amanhã. Normalmente de manhã tá um pouco mais frio, né? E aí eu vou tomar um cafezinho bem gostoso também. Vou comer um pãozinho, mas eu não quero lavar a louça agora não, deixa pra lá. E assim vai, no almoço, no jantar. É necessário que eu lave louça? Muito. Eu gosto? Não. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer aquilo que é necessário e não aquilo que eu quero. Exemplo mais simples da vida. A maioria das pessoas não gosta de lavar louça. Mas a gente precisa lavar. Imagina isso para as grandes coisas da nossa vida. Conhecem a famosa frase, vou empurrar com a barriga? Vou empurrar com a barriga é falta de energia de Pai Ogum na nossa vida. Onde a gente precisa sempre fazer aquilo que é necessário em primeiro lugar. E depois eu posso fazer aquilo que eu quero. Mas em primeiro lugar é necessário que se faça aquilo que precisa. Já ouviram a mãe falar assim, primeiro é a obrigação, depois a diversão? Ela tá falando de Pai Ogum sem nem saber. Interessante, né? Se eu perguntar pra vocês assim, qual a vocação de cada um de vocês? Cada um de vocês vai me responder que tem uma vocação diferente. Mas eu garanto que nenhum de vocês vai me dizer assim, mãe, a minha vocação é pra derrota. Por quê? Todos nós somos bons e muito bons em alguma coisa. E se nós somos bons em alguma coisa, seja ela qual for, nós não temos vocação para derrota. Existem pessoas que têm vocação para derrota? Sim. Aquelas que colocam dificuldade em tudo. Aquelas que não têm coragem para fazer nada na vida. Aquelas pessoas que não têm capacidade de fazer nada diferente da própria vida. E aí entra Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E deixa a vida me levar é vocação para derrota. E vocação para derrota é uma afronta à energia de Ogum. As pessoas que reclamam o tempo todo
são pessoas que buscam para si a derrota através da palavra. E nós entendemos a partir de hoje que a palavra pertence à energia de Ogum. E tudo isso é energia de Ogum dentro da nossa sociedade. Só um pouquinho, gente.